Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Coelho e a nossa aula será sobre os padrões de identidade e qualidade de polpa de fruta. Esse tema ele está dentro do tópico 3 sobre o processamento de frutas e hortaliças. Os parâmetros apresentados aqui nesta aula serão os parâmetros físico e químicos, pH, Brix e acidez. Isso porque essas análises ela faz parte das análises de rotina em toda a produção de polpa de fruta. Inclusive, a Instrução Normativa número 37 expressa valores mínimos de pH, Brix e acidez para cada variedade de polpa produzida, conforme o tipo de fruta utilizado. O primeiro parâmetro a ser apresentado é os sólidos solúveis totais. O que seriam sólidos solúveis totais? São todos os sólidos solúveis em água, como açúcar, sal, proteínas, vitaminas, entre outros. Os frutos, em geral, durante o seu processo de amadurecimento, ocorrem diversas reações bioquímicas, das quais converte polissacarídeos presentes em suas estruturas em outras substâncias como açúcares e ácidos orgânicos, que são responsáveis pelos sabores das frutas. Durante o processo de amadurecimento, ocorre esse acúmulo de açúcares e ácidos justamente devido a essa degradação desses polissacarídeos, certo? E esses sólidos solúveis, eles são expressos justamente em relação à concentração de açúcar presente nos frutos ou na polpa ou no alimento que você está realizando esse tipo de análise. Nos frutos, após o processo de amadurecimento, já nessa etapa, 90% dos sólidos solúveis ali presentes correspondem ao açúcar. Os outros 10% são ácidos, proteínas, vitaminas e outros componentes presentes. Por isso, é comum se dizer que a análise de Brix ou a análise dos sólidos solúveis, ele vai determinar a doçura daquele alimento. Então, quando se faz uma análise de sólidos solúveis, esse resultado ele é expresso em grau Brix, que é justamente a unidade que vai medir o índice de refração da luz sobre determinada amostra que você está analisando. Para fazer essa análise de Brix, é necessário utilizar um aparelho chamado refratômetro, tá? O refratômetro existe diversos tipos e diversos modelos. Existe o refratômetro de bancada digital, é um equipamento um pouco mais caro, certo? Ele também tem uma praticidade de uso, porque você coloca a alíquota que você está analisando e ele apresenta o resultado aqui digitalmente, tá? Existe o outro tipo de refratômetro digital, porém esse é um refratômetro portátil. Ele é utilizado para a determinação do ponto de maturação de algumas frutas. Um exemplo seria a uva. A uva, o ponto de colheita dela é determinado pelo índice de refração através de um aparelho desse daqui ou um refratômetro digital portátil. Além dos digitais, existe outro tipo de refratômetro que é o mais comum, chamado um refratômetro de bolso. A Esse refratômetro aqui, ele também serve para determinar os pontos de colheita de determinadas matérias-primas vegetais. Pode ser também utilizado para uva, melão, cana-de-açúcar. Ele é composto por diversas partes, sendo ela a parte azul, número 1 aqui, chamado de prisma. É no prisma onde você coloca a alíquota da amostra para fazer a análise de Brix, medir a doçura da matéria-prima que você está analisando. Esse prisma ele tem uma tampa superior aqui no 2, que justamente serve para proteger a amostra. O aparelho também tem no item 3 aqui um parafuso de calibração. É nesse parafuso que você calibra o equipamento, zera ele com água destilada. Temos também o tubo de espelho, certo? Que vai interagir com a refração, com o índice de refração da luz quando passa sobre a amostra. O número 5 é o ajuste do foco, onde você aumenta ou diminui o grau de acordo com a visão de cada manipulador. E o 6 é chamado de ocular,
que é por onde o manipulador vai observar esse índice de refração sobre a amostra. E o que seria esse índice de refração? O índice de refração é a relação da velocidade da luz no vácuo e essa velocidade da luz quando ela é absorvida por uma determinada substância. O que ocorre? Aqui temos um exemplo, certo? Um raio incidente que ele parte do meio 1 em linha reta. No momento que ele entra em contato com o meio 2, ele sofre um desvio, que é o raio que é retido ou absorvido, e o demais segue o mesmo caminho, porém com uma leve inclinação. Então, esse desvio de refração, esse desvio do índice de refração, é isso que vai determinar a quantidade de BRICS presente na minha amostra, porque cada substância possui um índice de refração específico. O açúcar tem um, o sal tem outro, certo? E quanto maior esse desvio, maior a concentração da substância no meu meio. Uma forma simples de apresentar uma ideia sobre o que seria o índice de refração, como é que ele funciona, é justamente observar esse copo com água, colocado o lápis. A gente percebe que o lápis ele tem um leve desvio quando é colocado na água, ou seja, funciona dessa forma o índice de refração. A amostra vem, incide, quando chega sobre a outra, ela sofre um leve desvio. Aqui a gente tem um exemplo de um manipulador mostrando como é que funciona esse processo de análise de BRICS, ele observando. A imagem justamente é essa dentro do aparelho, tá? Onde a gente tem uma escala que é dada em percentual e essa escala é normalmente avaliada a 20 graus Celsius. Então, conforme esse desvio da luz, conforme esse índice de refração, em relação à quantidade de sólidos solúveis presente na nossa amostra, essa divisão aqui, ou essa escala em branco, tende a ser maior. Então, quanto mais doce a minha fruta, maior a escala em branco. Quanto menos doce a minha fruta, menor a escala em branco. Então, o resultado seria justamente essa divisão aqui, certo? É dessa forma que o manipulador vê a imagem quando você está fazendo uma análise de BRICS. Para o melhor entendimento e um procedimento, nós vamos ver uma aula prática agora sobre essa técnica, como proceder a análise de BRICS na produção de polpas de frutas, tá? Então, com essa aula você vai ter um melhor entendimento de como proceder a análise e um melhor esclarecimento em relação a esse índice de refração. Um dos parâmetros avaliados no processamento de frutas e hortaliças, seja tanto na produção de polpa de fruta quanto no processamento de geleia, são os sólidos solúveis totais, ou BRICS. O BRICS ele expressa a relação de doçura presente na fruta em si. Essa escala ela é dada numa relação de porcentagem a 20 graus Celsius, onde 90% desse BRICS corresponde ao açúcar. Por isso, é comum dizer que a análise de BRICS é a análise da doçura, tanto da polpa quanto da fruta trabalhada. O BRICS, em muitos casos, ele é utilizado para determinar o ponto de maturação e colheita de frutas como uva, melão e entre outros. Como procede a análise de BRICS? Para fazer isso, a gente vai utilizar um aparelho chamado refratômetro. O refratômetro ele trabalha com a incidência ou o índice de refração que a luz vai incidir sobre a minha amostra. Através desse índice de refração, em uma escala que é deslocada, se tem a noção ou a ideia de quanto é a doçura presente no nossa amostra que estamos trabalhando. Como é que funciona esse processo de BRICS? Então, nós temos a amostra aqui, nós vamos coletar uma alíquota da amostra, vamos colocar essa alíquota sobre o prisma do aparelho, o prisma do aparelho
aparelho corresponde a essa partezinha azul do aparelho, é justamente aqui onde vai incidir a luz, onde vai ocorrer esse índice de refração, e ela vai ser desviada no momento que essa luz passa sobre a minha amostra. Eu fecho a tampa do aparelho, pego o aparelho, elevo ele na horizontal para qualquer um dos meus olhos, procuro o ponto de luz mais próximo e executo a leitura. Aqui tem uma demonstração de como é a escala de Briggs no aparelho refratômetro. A gente percebe duas cores, uma branca e uma azul, onde a divisão na escala dessas cores é o que corresponde ao valor de doçura ou valor do Briggs da nossa amostra. O aparelho ele também tem a função de corrigir o grau de visão de acordo com cada manipulador. Então, a análise de Briggs ela funciona basicamente dessa forma. Coloco a amostra, elevo o aparelho a um dos meus olhos, procuro um ponto de luz mais próximo e faço a leitura sobre o índice de refração dessa amostra. Bem, pessoal, esse foi o nosso conteúdo sobre sólidos solúveis, ou Briggs, certo? E sua importância para a produção de polpa de frutas ou outros derivados de frutas. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o pH e acidez titulável. Tchau, tchau. Até outro momento.